Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos finalizar, finalmente, essa lição de número 11, fechando esse tema que retrata a associação das crianças com o reino de Deus, Eu acho que dentro de todos esses domingos que a gente veio estudando, deu para a gente aproveitar, ter bastante proveito todo esse tema, toda essa lição. E eu creio que conseguimos, aprender, entender bastante de uma forma clara, bem detalhada, toda essa correlação. E esse finalzinho de lição maravilhoso também para fechar realmente com chave de ouro esse tema, e as nossas dúvidas quando se fala de criança e do reino de Deus. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando sobre uma lição de revelação. Revelação da parte de Jesus para as nossas vidas, E a gente começa com o texto mais conhecido dessa história do encontro de Jesus com as crianças, que está lá no versículo 14 de Marcos 10, que diz: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A gente vai, na verdade, se ater somente a esse final, que diz: porque dos tais é o reino de Deus. O que Jesus quis nos revelar quando ele disse isso, que o reino de Deus é das crianças, que ele quis nos dizer. Na verdade, isso daí, meus irmãos, tem a ver com a natureza do reino de Deus e não com a natureza das crianças. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora. Com essa frase, quando Jesus diz que das crianças é o reino de Deus, tem algumas coisas que ele não quis dizer quando ele falou isso. E a gente vai primeiro saber o que ele não quis dizer com isso para depois entender o que é que ele realmente quis dizer. Primeiro, quando Jesus diz que o reino de Deus é das crianças, ele não quis dizer que as crianças são criaturas inocentes e por isso o reino de Deus é delas. Realmente, as crianças, elas são criaturas inocentes, mas o reino de Deus, ele não é delas pelo fato delas serem inocentes. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que até me deixou um pouco na dúvida, em relação a isso que a lição nos traz. Mas eu espero que vocês compreendam assim como eu também entendi. Vamos pensar um pouquinho. O pecado, quando ele veio desde os nossos antepassados, quando ele se originou, ele atingiu toda a raça humana, A partir do momento que o pecado entrou no homem, ele atingiu a todos os homens, certo? Quando a Bíblia fala que nós somos concebidos em pecado, quer dizer que as crianças, elas não estão livres disso, Desde a nossa concepção, nós nos desviamos de Deus por causa do pecado dos nossos pais, por mais que eles sejam cristãos também. Mas o pecado também atingiu a todos, As crianças também. Quando se fala nisso, nós entendemos um pouquinho já em relação a essa revelação de Cristo, Porque o nosso coração, na verdade, a inclinação do nosso coração, a gente sabe que é para o mal, A gente sempre tende, eu sempre inclina mais para o mal do que para o bem, porque nós somos atingidos pelo pecado, E as crianças, elas não são salvas porque são crianças inocentes, até porque elas têm pecado. Se elas têm pecado, elas já não são totalmente inocentes, Mas o segundo ponto nos esclarece melhor sobre isso. Jesus, quando ele disse que das crianças é o reino de Deus, ele não estava querendo dizer que as crianças, elas estão salvas pelo simples fato de serem crianças. Não. A salvação, ela não tem nada a ver com a faixa etária. Não tem como uma pessoa é salva porque ela é criança, ou uma pessoa é salva porque ela é velha. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia, As pessoas são salvas por crer em Jesus. Isso é o que a gente sabe, tem conhecimento, Quando uma criança... Aí surge aquela pergunta que todo mundo faz. Mas quando uma criança morre antes da idade da razão, Uma criança que é totalmente inocente, antes da idade da razão, e ela morre. O que acontece com ela? Essa criança vai para o céu. Mas ela não vai para o céu porque ela é criança.
porque ela é inocente, não chegou na idade da razão, até porque ela já foi gerada em pecado. Ela vai para o céu porque o Espírito Santo aplica nela uma obra de redenção. Se a gente achar que uma criança ela vai para o céu porque ela é inocente, a gente vai associar que a salvação é por merecimento. Ela vai ser salva porque ela merece por ela ser inocente. E isso está errado. A gente sabe que isso não acontece, né? Nenhuma criança entra no céu pelos seus próprios méritos. Nem criança, nem adulto. Ninguém entra no céu porque merece, porque é inocente, porque é bom. Não, nós entramos no céu pelos méritos de Cristo sobre as nossas vidas. E quando a gente associa isso, a gente erra um pouquinho, né? Realmente as crianças são seres, antes da idade da razão, são seres inocentes. Mas isso não lhes dá o direito de ir para o céu, né? O que faz com que elas cheguem ao céu é a obra do Espírito Santo, é a obra de Cristo, e Cristo realizou, né? A gente só não pode ter essa ideia de que elas merecem ir para o céu pela sua inocência, porque na verdade elas foram atingidas também pelo pecado. Mas o que é que Cristo quis dizer realmente com esse texto? Com esse finalzinho dizendo que dos tais, ou seja, das crianças, é o reino de Deus. O que ele realmente quis dizer, em primeiro lugar, é que as crianças, elas vêm a Cristo com total confiança. As crianças creem e as crianças confiam. As crianças se entregam, são seres que o que você falar, elas se entregam. Elas descansam, não tem preocupação, né? A não ser que os pais coloquem ou comecem a falar coisas que preocupam a cabeça da criança. Mas você não vê uma criança preocupada com nada, né? Ela preocupa muitas vezes porque ela escuta algo ou a gente desabafa algo que não deveria para aquela criança. Mas crianças são seres que descansam, que entregam, que confiam plenamente, né? Quando nós nos despojamos completamente das nossas capacidades, né? De todas as nossas sofisticações, e quando nós retornamos para a simplicidade de uma criança, aí sim, nós pertencemos a esse reino de Deus, assim como ela. Quando Cristo quis dizer que das crianças é o reino de Deus, porque as crianças confiam totalmente, de olhos fechados, né? São pessoas que confiam e esquecem. E nós devemos ser dessa forma. Nós temos que confiar em Jesus com uma fé simples, com uma fé sincera, assim como as crianças confiam. O reino de Deus pertence a elas porque elas têm essa confiança sincera, essa confiança simples, né? O que Jesus também quis dizer quando ele falou que o reino de Deus é das crianças, é que as crianças elas vivem na total dependência. Criança a gente já sabe, são seres dependentes. Assim como as crianças elas conseguem descansar no cuidado que os seus pais lhes dão, nós também devemos descansar em Cristo, descansar na providência do Pai, descansar no poder que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, né? Nós pertencemos ao reino de Deus quando nós somos totalmente dependentes de Deus, assim como a criança é dependente do seu pai. Era isso que ele quis dizer, que ele quis nos revelar com essa frase. Nós precisamos viver dependentes de Deus como criança, né? Como as crianças são dependentes. E essa lição precisa ficar marcada, né, nas nossas vidas. Porque senão por que a gente vê tanto adulto doente da cabeça, né? Porque se preocupa muito. Não depende de Cristo, depende do trabalho, depende do estudo, depende dos pais, depende do marido, depende de qualquer pessoa, coisa ou circunstância menos de Cristo, né? Então, nós precisamos, para que nós possamos fazer parte desse reino, nós precisamos ter essa dependência. E eu quero finalizar com uma lição de atitude, na verdade, atitude relacionada a Jesus, né? A atitude de Jesus para com as crianças, primeiro foi que ele tomou as crianças em seus braços, como a gente já viu nos domingos anteriores. Com isso, Jesus, na verdade, ele estava revelando o carinho que ele tinha pelas crianças, a valorização, né, a proteção dele e o cuidado que ele tinha com as crianças. E a partir do momento que nós confiamos em Jesus como crianças, que nós somos totalmente dependentes de Jesus, como as crianças são dependentes, então ele cuida, ele valoriza, ele nos protege, assim como ele fez com aquelas crianças. A segunda atitude de Jesus
ele impõe as mãos sobre as crianças, né? Houve esse momento no encontro dele com as crianças que, na verdade, ele, com essa atitude, ele estava invocando as bênçãos espirituais sobre aquelas crianças. E com isso, ele as abençoou, né? Jesus, ele continuou abençoando as crianças, porque ele via as crianças como filhos da promessa, como herança de Deus, né? Ele via aquelas crianças como alvos do seu amor e como um exemplo para todos nós que desejamos entrar no seu reino. Nós só seremos abençoados, nós só seremos cuidados, protegidos, valorizados quando nós confiarmos totalmente, quando nós somos totalmente dependentes de Cristo, assim como essas crianças, né? E eu quero concluir com uma frase simples, mas totalmente completa, né? Só entra no reino quem se fizer como uma criança. As crianças, elas são, diante de toda essa lição que nós vimos, né? Elas são modelo na sua humildade, modelo na sua dependência, né? E assim nós devemos ser. As crianças, elas têm uma receptividade e uma aceitação para as coisas de Cristo sincera, assim como nós devemos ter, né? Então, meus irmãos, espero que vocês tenham aprendido toda essa lição, né? Essa associação das crianças com o reino de Deus. E que Deus possa nos abençoar, né? Para que nós possamos ser totalmente dependentes da graça dele. Amém?